Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, pela graça a mim concedida de nesta noite poder estar aqui e poder postar-me à frente deste aparelho para mais um vídeo mensagem, aonde trago e partilho com os amados e queridos irmãos mais uma partícula da gloriosa e santa palavra de Deus. Louvo a Deus por este dia, dou graças a Ele pela vida, pela saúde, pelo pão, pelo beber, pelo vestir. Louvo a Ele por tudo, pela vida da minha filha, pela saúde da minha filha, por tudo quanto Deus tem nos dado e tem nos concedido todos os dias até aqui. A Ele honra, glória e louvor para todos sempre. Querido, nessa oportunidade, eu quero vos convidar a ler comigo alguns versículos na palavra de Deus, que encontra-se na carta de Paulo aos crentes que estavam em Roma, a igreja que estava na cidade de Roma, no capítulo de número 1, versículo de número 18, que diz-nos assim a palavra de Deus: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 1, que nos diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Versículo 8, e finalizando: a caridade nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. A existência de Deus é fato, e contra fato não se pode argumentar. Diante de tudo que se vê, de tudo que se está aí, não há como negar a existência de um Deus soberano, de um Deus poderoso. Por mais que os homens que se dizem sábios, estudados, conhecedores de tudo, tente negar a existência de um ser soberano, de um ser poderoso, isso é impossível. Em tudo que nós vemos, para tudo que nós olhamos, não há como negar que há um Deus que tudo isso criou. Isso não veio do acaso,
isso não estar aí sem nenhum propósito, não. Não há como negar que não há um Deus acima de tudo isso. Olhando para o céu, olhando para a estrela, olhando para o sol, olhando para a lua, olhando para o homem, é de se crer, de se acreditar que alguém criou tudo o que há, tudo o que existe. E esse alguém é Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Mas lamentavelmente os homens, eles lutam para provar a inexistência de Deus. Os homens estudam, mas com o propósito de fazer com que as pessoas não acreditem que as coisas que aí existem foram criadas por um Deus poderoso, um Deus soberano que há no céu. Os homens lutam e relutam consigo mesmo para não acreditar na existência de Deus. Eles se veem nos espelhos, eles olham um para o outro e eles não acreditam que o homem foi criado à imagem e à semelhança de um Deus poderoso, de um Deus soberano. O homem com capacidade de criar avião de não sei quantas toneladas que se levanta do chão. Capacidade de edificar, de construir megas edifícios. Coisas de dar espanto, de nos dar pavor. E de nos perguntar como é que o homem tem capacidade para criar todas essas coisas. Isso veio dele mesmo. Essa inteligência, essa capacidade nasceu no homem, brotou no homem, simplesmente assim, com um estalar de dedo? Não, não creio assim. Essa inteligência, essa sabedoria que o homem tem, que o homem vai adquirindo, foi lhe dada por alguém. Isso não nasceu no ser humano sem que não tenha sido por alguém. E esse alguém é Deus. Ele capacitou o homem com toda essa inteligência, com toda esta ousadia, para criar as coisas, para fazer as coisas. Mas lamentavelmente, o homem vem lutando para provar não a existência de Deus, mas usado pelo diabo, usado por Satanás, para provar a inexistência de Deus, para levar as pessoas a acreditar que Deus não existe, que Deus não é real, que tudo que há, tudo que existe, foi criado por uma explosão, foi criado por o acaso, e não teve um propósito, e não tem um propósito, se não estar aí e se deteriorar, se decompor, e terminar e acabar tudo. Não. Tudo que há foi criado com um propósito. Por alguém que quis que esse propósito fosse levado avante pelo ser humano. Deus, o Senhor. Mas não há como negar a existência de Deus. Por mais que a ciência, que lamentavelmente por uns anos tem sido inimiga de Deus, inimiga da palavra de Deus, mas que graças a Deus a ciência vem se rendendo, ela vem se mostrando que verdadeiramente tudo aquilo sobre Deus e sobre as coisas que aí estão, foi criada por um alguém poderoso, que não nasceu por acaso, não veio por acaso, mas que alguém deu a palavra e tudo criou, tudo se originou. Ainda que a ciência não fale claramente, ainda que a ciência não manifeste sua opinião, seu testemunho a respeito de um Deus poderoso, mas ela vem se rendendo à luz da palavra de Deus.
A ciência vem confirmando com a Bíblia, vem comprovando aquilo que a Bíblia já dizia há muitos anos. Porque as coisas que aí há são uma manifestação dos céus. De que Deus criou tudo isso. E isso tudo para que eles fiquem desculpáveis. Para que eles não tenham do que se desculpar. Porque as coisas que aí há é o que um dia, se não se arrependerem, testemunhará contra eles da existência de Deus. Porque certo é que um dia a ira de Deus irá se manifestar do céu sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que os homens cometem. E a maior injustiça, a maior impiedade do homem é negar a existência de Deus, mesmo diante de tudo que ele vê criado de uma forma poderosa. Esses homens sábios que detêm a verdade de Deus em injustiça. Esses homens que estão diante da verdade de que Deus existe, Deus é real, por tudo aquilo que está aí diante dos seus olhos. Eles tornam isso em injustiça. Porque Deus tem se dado a conhecer. Deus tem se revelado à humanidade. Deus tem se manifestado diante das coisas que é invisíveis, como pelo seu eterno poder. A sua divindade. Se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Tudo que está criado, tudo que está aí diante dos olhos do ser humano, é uma prova de Deus ao homem de que ele existe, de que ele criou tudo isso, de que ele é real. Mas os homens pegam essa verdade e a detêm ela em injustiça. Mas Deus tem se manifestado. Deus, ele tem se dado a conhecer ao homem pelas coisas que estão criadas. O homem não terá como se desculpar. O homem não terá como dizer que ninguém o convenceu, ninguém foi o suficientemente sábio à sua altura para lhe convencer da existência de Deus. Porque as coisas que estão criadas, aquilo que estava invisível, desde a criação do mundo, o poder de Deus que nós não conhecíamos, o poder de Deus que estava invisível, a sua divindade que nos estava invisível. Deus nos deu a entender tudo isso de um modo claro. Pelas coisas que estão criadas pelo seu Filho amado Jesus Cristo, que se encarnou, fazendo-se homem, para revelar nele a pessoa bendita de Deus, a pessoa bendita do Pai. Deus se deu a conhecer ao homem de uma maneira clara para que ele entendesse, tanto pelas coisas que estão criadas, como pelo seu Filho amado Jesus Cristo, que se fez homem,
como um de nós, para falar a nós como homem, de homem para homem, nos dando a entender a Ele, a entendê-lo como Ele é, o que Ele é. Mas os homens têm mudado tudo isso em injustiça. Mas eles são indesculpáveis. Não há desculpa, não há como se desculpar um dia diante de Deus de que não tiveram nada que pudesse convencê-los da existência de Deus. Porque as coisas que estão aí criadas, que antes estava invisível, o eterno poder de Deus naquilo que está aí diante dos olhos, que se entende que somente um poder imenso podia criar essas coisas, está aí diante deles. A divindade de Deus em Jesus Cristo esteve entre os homens, para que ficasse inexcusável. E naquele dia eles vão entender que eles conheceram a Deus pelas coisas que estavam criadas e pelo Filho, mas não glorificaram como Deus, não lhe deram graças, não lhe foram agradecidos pelas coisas que estão criadas, que estão aí diante dos seus olhos. Mas em seus discursos se desvaneceram. O seu coração insensato ficou obscuro, cheio de si, cheio do seu saber, cheio da sua razão, dizendo-se sábios, mas sábios para não crer em Deus, para não acreditar nas coisas que estão aí criadas diante dos seus olhos, que um Deus de um poder eterno criou todas essas coisas. E sendo sábios, tornaram-se loucos, porque o louco é que não entende as coisas que estão aí como prova da existência de um Deus soberano, de um Deus poderoso. Mas são loucos entendidos. Não são aqueles loucos que rasgam dinheiro. Não são aqueles loucos que andam praticando loucuras. Mas são loucos cheios de saber, mas cujo saber, cujo conhecimento não é o suficiente para que eles venham a acreditar de que todas essas as coisas que estão no mundo aí criada, foi criada por um Deus poderoso. Então são sábios loucos. São sábios loucos. A sua sabedoria não deixa eles crer, acreditar que tudo isso que aí está foi criado por um Deus poderoso. Lamentavelmente. Então é como disse Paulo aos Coríntios no capítulo 13, que ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor em Deus, nada disso serve, nada disso vale. Pode ter todo o conhecimento do mundo, pode conhecer toda a ciência, mas se não tiver amor para consigo, para com seu semelhante, para com Deus que tudo criou, e que lhe deu o saber, lhe deu o conhecimento das coisas, nada disso valerá, nada disso terá alguma serventia diante de Deus. Para se desculpar de não ter conhecido a Deus,
Porque as coisas que foram criadas estão aí para torná-los indesculpáveis, para torná-los inexcusáveis diante de Deus naquele dia. Homens que não têm amor para com a sua própria alma. São sábios, mas não têm amor para com a sua própria alma. Estão indo para o inferno na sua ignorância, no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Porque eles não querem conhecer a Deus, não querem saber sobre Deus. Mas no conhecimento que eles têm de Deus, através daquilo que está criado, através de sua própria imagem, como a criação segundo a imagem e a semelhança de um Deus. Lamentavelmente, nisso eles não glorificaram a Deus como Deus. Mas em seus discursos inflamados, vieram a desvanecer-se. E os seus corações vaidosos vieram a obscurecer-se para não crer nesse Deus. Porque a ciência tem tirado o amor do coração desses homens e dessas mulheres, fazendo-se sábios, tornaram-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Não, nós somos sábios. Eu tenho todo o conhecimento. Eu conheço toda a ciência. Eu sou fulano, eu sou a fulana. Quando eles dizem isso, eles se tornam loucos. Porque essa sabedoria não é o suficiente, não os levaram, diante de tudo isso que aí está, a crer na existência e na divindade de um Deus soberano e poderoso, para o dar graça, para o glorificar. A ciência roubou, a ciência os cegou, os tem cegado, para não crer em Deus. Mas a ciência, ela vem se rendendo. A ciência, ela tem conhecido e tem que conhecer os seus limites. Ela não é e ela não está acima da palavra de Deus. Ela não é maior do que a palavra de Deus. E a ciência tem que conhecer os seus limites. A palavra de Deus diz em Provérbio 1:7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eles não temem a Deus, eles não temeram no seu conhecer pelas coisas que estão criadas para o glorificar. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E Deus tem pego o sábio na sua própria sabedoria. Onde está tu, ó sábio? Porque Deus pega o sábio na sua própria sabedoria. Mas o temor do Senhor que esses homens não têm, em conhecer a Deus pelas coisas que estão criadas, em conhecer a divindade de Deus, em conhecer o poder eterno de Deus, eles não têm o temor de Deus. Mas aquele que teme a Deus, esse é sábio. Temer a Deus é ser sábio. Ser sábio não é ter todo o conhecimento, não é conhecer toda a ciência, mas é temer a Deus. É saber que Deus existe, que Deus é real, que Deus é verdadeiro.
é saber que tudo Deus criou, tudo foi criado por Deus e para Deus. Isso é ser sábio. Mas esses homens, cheios do conhecimento, cheios da ciência, dizendo-se sábio por isso, tornaram-se loucos. Esta era moderna tem sido grandemente modelada por uma visão científica do mundo. A ciência é o método primário através do qual o conhecimento é descoberto. Os fatos são validados e aceitos por meio de métodos científicos. Aquilo que não pode ser verificado através da ciência é considerado não científico. E assim não pode ser adequadamente visto como real. É assim que os modernistas veem a realidade. A ciência é o determinador final da verdade. É o único modo objetivo através do qual podemos aprender qualquer coisa sobre o mundo. Este é o modo como alguns veem a ciência. É isso que a ciência é para alguns. Se a ciência não disser, nada vale, nada é real. Mas se a ciência disser, aí tudo é aceito. Porque ela, por algumas pessoas, a ciência, é considerada o determinador final da verdade. Se a ciência disser que a Bíblia é a palavra de Deus, o mundo inteiro acreditará de que a Bíblia é a palavra de Deus. Como a ciência não diz, então para alguns ainda é uma incógnita. Mas a Bíblia, para nós que nela cremos, é a palavra de Deus. É tudo quanto de Deus nós precisamos saber para o conhecer. E não precisamos da ciência como um determinador final para dizer para nós que nós temos que crer na Bíblia. Porque crer na Bíblia não é um ato da ciência, mas é um ato da fé. E a fé é algo que vem de Deus. Deus deu a Bíblia e Ele dá-nos a fé para crermos na Bíblia, como sua palavra, como seu manual de regra para nós termos uma vida a molde, a modelo da vontade soberana desse Deus. Mas para alguns, lamentavelmente, é a ciência que determina o que é e o que não é. Lamentavelmente. Mas se é assim que a ciência é, nós perguntamos, é esta uma visão correta? É correto achar que a ciência é tudo isso? Que ela é o determinador final da verdade? Deveria a ciência ser tão altamente considerada como se considera? E o que isto diz sobre Deus e religião? A ciência. Precisamos entender o que a ciência é. Quais são os limites? Como o nosso entendimento dela afeta a discussão sobre a evolução. E como a Bíblia se ajusta com este assunto. Precisamos entender o que é a ciência.
ou o que a ciência é. O que é a ciência? Eu não sou cientista. Sou um mero e simples homem, servo do Deus vivo, do Deus soberano. Mas acredito o suficientemente de que a ciência não é o determinador final da verdade. A Bíblia é o determinador final de toda a verdade, porque ela é a palavra de Deus. Sou um servo de Deus, sou membro do corpo de Cristo, sou a igreja de Jesus. Na mente de algumas pessoas, isto deveria desqualificar-me para falar sobre o assunto, por não ser cientista, mas sim um crente em Jesus. Então, na mente de algumas pessoas, o eu não ser um cientista, esse não ser cientista, era que deve me desqualificar para falar sobre o assunto, sobre o que é a ciência. Mas vamos falar aqui, baseado naquilo que nós temos conhecimento e daquilo que nós temos chegado a conhecer. Através de escritos, de matérias. Então isso talvez nos qualifique para falar. O que alguns deixam de perceber, contudo, é que a ciência em si é baseada em ideias filosóficas. E não na verdade. Os primeiros cientistas eram mais filósofos do que qualquer outra coisa. Eu posso não ser qualificado para falar sobre todas as minúcias da disciplina científica, mas posso discutir as filosofias que a fundamentam. Porque a ciência ela é fundamentada em filosofia. Porque os cientistas, a maioria deles eram filósofos. Então a ciência se fundamenta em filosofia. Nós estamos fundamentados na Bíblia, na fé, que segundo Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê e prova das coisas que se espera. O nosso fundamento não é a filosofia humana. O nosso fundamento é a fé. É ela que nos fundamenta a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, a crer na Bíblia, as promessas que estão na Bíblia. Esperamos ela, cremos nela, porque o fundamento no qual nós estamos alicerçados, firmado, é a fé que Deus nos deu para crer. A ciência se fundamenta em filosofia, em filósofo, no que diz os filósofos. Glória a Deus. Glória a Jesus. É disto que estamos tratando. A ciência natural é descrita como conhecimento sistematizado, derivado da observação, estudo e experimentação efetuados de modo a determinar a natureza ou os princípios do que está sendo estudado. Ela envolve o uso dos 5 sentidos que nós conhecemos. Que não preciso ser filósofo, não preciso ser cientista para conhecer os sentidos, os 5 sentidos.
o tato, o paladar, o olfato, a audição e visão. São esses os 5 sentidos que a ciência, que é fundamentada na filosofia, se envolve ou está envolvida no uso dos 5 sentidos. Vou repetir: o tato, paladar, olfato, audição, visão. Para ajudar pessoas a aprenderem sobre o mundo. É aqui que a ciência, que se fundamenta na filosofia, que está fundamentada na filosofia de filósofos, está envolvido. Ou se deixa envolver. Porque é através dos 5 sentidos que ela ajuda pessoas a aprenderem sobre o mundo. Os componentes-chave da ciência são a experiência e a observação. São esses os componentes-chave da ciência. Experiência e a observação das coisas, nas coisas. Isto requer que a coisa que está sendo estudada possa ser experimentada e observada. E que os experimentos possam ser repetidos num ambiente controlado. Se alguma coisa não pode ser experimentada, observada e experimentada novamente, então não pode ser provada pelo método científico típico. Não pode. Precisa ser experimentada, observada e experimentada novamente. Para então ser aprovado. A ciência precisa ser capaz de experimentar aquilo que é refutável. Isto significa que é possível que a hipótese seja comprovada como falsa através do processo experimental. O método científico envolve observações, depois hipóteses, que são respostas possíveis sobre por que algo acontece da maneira que o faz. Através da experiência e da observação, as respostas possíveis a um dado problema são eliminadas ou refutadas. Depois de um período de tempo, a hipótese que resiste à experiência pode se tornar uma teoria. Um termo que em ciência denota um sentido mais forte da verdade do que uma opinião. É isso que é a ciência. O ponto principal é que a ciência lida com o domínio natural daquilo que pode ser experimentado e observado com os 5 sentidos.
É isso que é a ciência. E quais são os limites da ciência? Pela sua própria natureza, a ciência é limitada. Ela não pode experimentar tudo o que cai dentro do domínio do que é verdadeiro. Ela não é o determinador final da verdade, jamais, nunca vai ser. É a Bíblia, a palavra de Deus. Ela determina o que é certo e o que é errado. Ela determina o que é verdadeiro e o que é falso. É a palavra de Deus. Ela tem que ser o determinador final na tua vida, meu irmão, na minha vida, minha irmã, meu amigo, é a palavra de Deus. Esse livro tem mudado nações, reinos. Esse livro é vivo, eficaz e mais poderoso, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. A ciência não pode, que é fundamentada em filosofia, entrar na divisão da alma e do espírito, mas a palavra de Deus pode. A ciência, ela não discerne os pensamentos dos homens e nem as intenções do coração. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela faz isso e ela pode. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o determinador final da verdade. Porque ela é a verdade. Então a ciência, ela não pode, ela não é o determinador final da verdade. Por exemplo, eventos históricos inimitáveis não podem ser experimentados e observados. Condições similares podem ser observadas pela ciência, mas os eventos reais não podem. Então ela não é o determinador final da verdade. A vida de Abraham Lincoln não pode ser observada pela ciência. Mas nenhuma pessoa sã questiona se ele histórico ou que foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Você entendeu aí? Não entendeu? Eu vou repetir novamente. Só para você ver o que é a ciência. Que ela é limitada. Ela não pode ser considerada, ela nunca foi, nunca vai ser o determinador final da verdade. Ela não é que determina o que é verdade e o que não é. A vida de Abraham Lincoln não pode ser observada pela ciência. Mas nenhuma pessoa sã questiona ser ele histórico. Ele é histórico ou não? É. Ele é um homem que criou uma história. Mas com tudo isso, ele não pode ser observado pela ciência. Mas nenhuma pessoa sã, em perfeito juízo, não pode dizer que ele não é um homem histórico. Não pode negar que ele nunca foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Você pode negar essa verdade? Não pode.
Então, porque a ciência, que é o determinador final da verdade, não pode estudar a vida de Abraham Lincoln? Porque aqui é um evento histórico que não se pode imitar. É inimitável. Mas não pode ser experimentado e observado. Condições similares podem ser observadas pela ciência, mas os eventos reais não pode. É contraditório. Há um contrassenso na própria ciência com relação ao que ela pode ou não pode experimentar e observar, para então determinar se é verdade ou não. Então nenhuma pessoa sã questiona ser ele histórico ou que foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil. Essas coisas são verdadeiras. Então a ciência não pode experimentar e nem observar. Vai experimentar e observar o que é verdadeiro para dizer que é verdade? Já que a ciência, que é fundamentada em filosofia, é quem é o determinador final da verdade? Quem é que pode negar, quem é que pode dizer que Abraham Lincoln não é um homem histórico e que ele nunca foi presidente dos Estados Unidos durante a Guerra Civil? Ninguém pode negar essa verdade. Então isso é verdade. Ainda que estejam fora do domínio da ciência natural, mas é verdadeira. A ciência só pode experimentar e observar evidências que existem no presente. Fósseis, por exemplo, dão à humanidade um registro de coisas mortas, mas existem somente agora. Eles não são escavados com manuais explicando qual velhos são, o que estava fazendo quando morreram ou como morreram. A reconstrução da história de um fóssil não é capaz de ser experimentada e observada. Está aberta a investigação histórica, mas não se pode observar o passado. Assim, um fóssil não pode em si mesmo e por si mesmo dar-nos um quadro completo da história. A ciência é ainda mais limitada pelo fato que não está equipada para lidar com a moralidade. Aí é que limita ela mais ainda. Então ela não é o determinador final da verdade. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Em outras palavras, o próprio método científico não é capaz de fazer julgamento de valor. Os resultados do estudo científico podem ter um efeito sobre como as pessoas fazem julgamentos de valor. Mas no final são as pessoas e não os métodos que atestam valores
imoralidade. A moralidade não começa nem termina com a ciência. Não. A moralidade não começa nem termina com a ciência. Por isso que a ciência não está equipada para lidar com a moralidade. É aí que ela se limita mais ainda, porque ela não está equipada para lidar com isso. Mas a palavra de Deus está, a Bíblia está. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ela dá moral ao homem que não tem moral. Ela dá moral à mulher que não tem moral. Oh, é a palavra de Deus que transforma o homem e a mulher. Devolve-lhe o caráter santo. Mas a ciência não pode fazer isso. Não pode. Porque a moralidade não começa e nem termina com a ciência. Antes, os cristãos creem que a moralidade como conhecimento começa e termina com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós, os crentes, louvado seja Deus, nós cremos na palavra de Deus. E nós cremos que a moralidade, o conhecimento, começa e termina em Deus. Levítico capítulo 11, versículo 44 e 45. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 13 ao versículo 16. Você vai ver lá, falando sobre isso em que nós cremos, em que nós acreditamos. É importante lembrar isto quando se pensa sobre assunto como o aborto. Não é a ciência que determina. Não. De maneira nenhuma. A moralidade e o conhecimento começa e termina com Deus. Ele é um Deus de conhecimento, Ele é um Deus de moral. Oh, glória a Deus. Então vamos lembrar disto. Quando se pensa em aborto, em abortar, em matar uma criança, seja qual foi a circunstância em que ela foi gerada, ninguém tem o direito de decidir que essa criança tem que morrer. Não. De maneira nenhuma. Como nós temos falado e repetimos, a ciência é limitada, porque não pode lidar com o que é inimitável. Ela é limitada porque ela não pode lidar com aquilo que não se pode imitar. A ciência só pode lidar com coisas que são universais, confiáveis, impassíveis de repetição. É só com isso que a ciência pode lidar. Então ela não é o determinador final da verdade. Eventos de uma só vez não podem ser experimentados. O inimitável cai fora da ciência natural. Nada disto é escrito para criticar a verdadeira ciência. Não. A palavra de Deus não foi escrita para
criticar a verdadeira ciência. Aquela ciência que o homem sabe, o que a estuda, ele crê em Deus. Ele acredita em Deus. Foi Deus quem criou o mundo natural e o sustém. E é por causa da confiabilidade da natureza que se pode estudar ciência. Então nós não falamos, não pregamos, a Bíblia não foi escrita. Nós não falamos nada com o intuito, com o objetivo de criticar a verdadeira ciência. Tem a ciência falsa e a ciência verdadeira. A falsa é essa que se acha ela como determinador final da verdade, cuja aqueles que a estudam e se tornam por ela cientistas, dizendo-se sábio, tornam-se loucos. Mas a verdadeira ciência, que é aquela cujos seus estudos, aquilo que ela trata, ela acredita que foi Deus quem criou. Ela acredita que Deus criou o mundo natural e o sustém. E por causa dessa confiabilidade da natureza, é que a ciência verdadeira existe. E que se pode estudar ela. Salmo 19, verso 1. A gravidade, por exemplo, é algo com que podemos sempre contar para trabalhar. É confiável. Isto é o que faz o estudo da ciência possível. É isso que faz o estudo da ciência possível. A gravidade. Que é algo que nós podemos sempre contar para trabalhar. Mas a ciência não é o padrão final de tudo, o que é verdadeiro e certo. Ela é muito limitada para isso. Nós ficamos com a santa palavra de Deus. E as pressuposições da ciência? Ela é cheia de pressuposições. É isso que é a ciência. Cheia de pressuposições. O método científico tem certas pressuposições que o apoiam. Em outras palavras, um conhecidíssimo Morelland, de 198, ele pressupõe que certas coisas são verdadeiras. Antes mesmo que ele possa ser uma disciplina válida. É o que pressupõe e o que apoia Morelland, de 198. Que certas coisas são verdadeiras antes mesmo que ele possa ser uma disciplina válida. Por exemplo, antes que o experimento científico possa ocorrer, precisa-se supor
que os 5 sentidos dão, de modo confiável, informação adequada sobre o mundo. De outro modo, como se pode confiar nos descobrimentos dos experimentos? Não tem como. Não tem como confiar. Ele tem que aceitar que a mente é racional, capaz de conhecimento e lógica. Tem que aceitar que a lógica é verdadeira e que a verdade existe, que números e linguagem têm significado verdadeiro e que há certos valores morais universais, como a necessidade de relatar a verdade. Mas nenhuma dessas pressuposições pode ser provada pelo método científico. Tentar provar qualquer dessas pressuposições pela ciência seria incorrer em petição de princípio, aceitar o que precisa ser provado em primeiro lugar. Estas questões são realmente mais filosóficas por natureza, mas são necessárias para o uso adequado da ciência. Esta é a razão por que dizemos que a ciência é edificada sobre a filosofia. Ela está fundamentada na filosofia. Ela precisa primeiro aceitar estas pressuposições. Os cristãos, nós que servimos a Deus, cremos que Deus é a chave para estas pressuposições e não a ciência, que é fundamentada em filosofia. Deus criou a humanidade com mente capazes de aprender e conhecer. Gênesis 1, 26 e 27. Tão conhecido. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tão conhecido esse versículo de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27. Então é aí que está fundamentada a nossa fé. É nesse Deus soberano e poderoso. Porque nós cremos que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados e queridos, Deus criou a humanidade com mentes capazes de aprender e conhecer. Ele nos fez criaturas racionais e nos deu padrões morais
pelos quais vivermos. 1 de Pedro 1,16. Ele criou o mundo e governa o funcionamento natural do universo. Glória a Deus, tudo está nas mãos dele. Gênesis 1, Hebreus 1:3, Colossenses 1:17. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Deus, Deus, aleluia, glória a Deus. Hebreus 3:4. Por trás de tudo, e antes que a ciência tenha qualquer validade, há Deus. Sempre haverá Deus. Glória a Deus. Um outro fato do que é a ciência é a evolução. A ciência e a evolução. O que a ciência diz da evolução? Diz-se que a evolução é uma teoria científica. Por causa do seu apego à ciência, muitos têm aceito que a evolução seja um fato científico, como se fosse uma das leis descobertas por cientistas objetivos. Isto é um engano. A macroevolução está longe de ser um fato estabelecido. De fato, é apenas má ciência, para não mencionar má filosofia, já que a ciência está fundamentada na filosofia. A macroevolução é uma história, uma crença sobre o que aconteceu no passado. Não é um fato científico. É uma crença, uma filosofia na qual as pessoas acreditam. Dado os princípios envolvidos no método científico, pode-se ficar céptico quanto a qualquer teoria que não pode ser observada proclamando-se ser científica. O método científico simplesmente não está equipado para lidar com as questões de origens. Desde que não podemos observar e experimentar o começo do universo, da Terra ou da vida na Terra, então não podemos declarar que nossas crenças sobre estas coisas sejam fatos científicos. Isto é tão verdadeiro quanto a teoria evolucionista, como quanto a criação. Estes assuntos estão ligados a eventos históricos inigualáveis que não podem ser repetidos por nossas observações. Nem a teoria naturalista do Big Bang, nem a declaração bíblica de Gênesis 1 podem ser refutadas. Conquanto os princípios científicos possam ser usados para estudar a natureza deste universo, o que, por sua vez, pode se chocar com o nosso entendimento da criação. O próprio e inigualável evento da criação em si mesmo é um assunto histórico que não pode ser repetido em condições controladas. Nosso conceito final de origens é entendido melhor desde a perspectiva daquele que estava lá. Gênesis 1, versículo 1. É aqui que os cristãos começam. Suponha, contudo, que um cientista pudesse criar vida num laboratório. Isto provaria que a vida gerou-se espontaneamente milhões de anos atrás? Não, de maneira nenhuma. Apenas mostraria somente que tal coisa poderia ser feita hoje, sob condições humanamente controladas, com experimentação inteligente. Ou seja lá mais o que for.
não provaria nada do que realmente ocorreu no passado. Quando um cientista experimenta com mariposas e mosca das frutas e observa mudanças que ocorrem dentro das espécies, isto prova que a macroevolução ocorreu no passado? Não. Prova somente que mudanças podem ocorrer dentro de espécies. Não prova nada sobre espécies mudando para outras espécies. Mas este é o tipo de evidência que os evolucionistas usam para provar suas ideias. Tal evidência, contudo, simplesmente não prova o que eles querem provar. O ponto é simplesmente este: a ciência, por si só, não favorece a teoria da macroevolução. É o povo que faz girar a evidência e põe sua própria visão ou fé numa história que imaginou. Não é questão de fé versus ciência, mas de fé versus fé. A tendência da pessoa tem algo a ver com como ela interpreta a evidência. Glória a Deus. E nada mais. A ciência e a Bíblia. A ciência e a Bíblia. Algumas pessoas reivindicam que a Bíblia tem má ciência em suas páginas. Contudo, estudar a Bíblia em seu contexto mostra que esta reivindicação não tem base. A Bíblia não é um livro de estudos científicos. Ela não pretende fornecer informação científica para a satisfação daqueles que viveriam séculos mais tarde. A linguagem da Bíblia não é científica por natureza. Antes, é a linguagem de pessoas comuns em dadas culturas. Ela descreve as coisas de modos não técnicos. É escrita através de olhos comuns, com a linguagem comum, da observação de cada dia. É por isso que a Bíblia pode usar frases como os quatro cantos da terra, sem pretender passar a noção de que aqueles que a escreveram acreditavam que a terra fosse plana. Isaías 11, versículo 12, Apocalipse 7, versículo 1, Apocalipse 20, versículo 8. Ela pode falar do sol ficar parado sem transmitir o conceito que os escritores pensassem que o sol girava em torno da terra. Josué capítulo 10, versículo 12. Seria bem como as frases de hoje, quando se fala do levantar do sol ou do pôr do sol. O tecnicismo científico diz que estas frases são incorretas. Mas estamos usando figuras de linguagem para descrever nossas observações a partir da Terra. Não estamos fazendo afirmações científicas quando usamos tais frases. Nem estamos usando uma ciência. Temos que permitir aos escritores da Bíblia a mesma liberdade para usar figuras de linguagem para expressarem-se sob a guia de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus é a verdade. Ela é. Ela sempre será o determinador final da verdade, porque ela é a verdade. Finalizando, resumindo o que nós falamos, o que nós tratamos aqui. A ciência é uma disciplina válida por causa do modo como Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Pensar, contudo, que a ciência é o ser tudo e terminar tudo, da verdade é depositar demasiada confiança nos métodos e conclusões desenvolvidos e relatados por humanos falíveis. Então ela jamais poderá ser o determinador final da verdade.
Jamais. A ciência tem seus limites e é bom lembrar disto quando se estuda sobre Deus, criação e evolução. A demonstração científica de Deus não é impossibilitada pela falta de realidade, mas pelos limites da ciência. Deus não é um ser material que possa ser controlado e experimentado. Ainda assim, estudos científicos são compatíveis com a verdade que Deus existe. Nunca se pretendeu que a Bíblia fosse um livro sobre ciência. Está escrita na linguagem comum de sua época, sem o jargão técnico e científico do mundo moderno. Portanto, não se deverá pensar que a Bíblia seja oposta à ciência. Não é a ciência em si que a Bíblia contradiz. Antes, são as falsas teorias do povo que contradizem a Bíblia. A Bíblia em si ajusta-se bem com a disciplina científica, porque ela responde pelo que torna o estudo da ciência possível. Em primeiro lugar, podemos confiar na Bíblia. Glória a Deus, porque ela é a palavra de Deus e ela é o determinador final de tudo que há. Porque ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, ela é poderosa, ela está acima da ciência, acima de tudo o que há. Por isso, amados e queridos irmãos e amigos, creia na existência de Deus, creia na Bíblia como palavra de Deus, porque ela é a verdadeira palavra, ela é tudo aquilo de que você precisa para conhecer a Deus e crer que Ele existe e que Ele é real. Amados e queridos irmãos e amigos, que Deus em Cristo te abençoe e Deus em Cristo te guarde. Amém, Jesus, e amém, Jesus.